Fala, turma. Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos aí para mais um encontro nosso aqui, mais uma aula dentro dessa nossa semana que nós estamos nos propondo a trabalhar sobre a organização de um cronograma de estudos. Então, nas aulas de segunda, terça e quarta, nós falamos sobre essa organização. Para quem não assistiu, as aulas estão aqui no Instagram, também estão no YouTube, tá? Anderson, como é que eu acesso o YouTube? Basta você ir no link da bio e clicar lá que tem o link do YouTube, você vai direto para o canal e aí lá no canal você consegue acessar as aulas de segunda, terça e quarta, até com a qualidade melhor, porque aí você consegue fazer download, baixar para quem tem um prêmio e assistir o YouTube. Bom dia, meu amigo Pedro Henrique, meu compadre. Um grande abraço para você, viu? Tô lhe devendo nosso café. Vai dar certo. Então, gente, vamos... O tema de hoje, ele é uma continuidade, mas a gente não vai mais falar sobre como montar o cronograma. Eu já trouxe para vocês, segunda, terça e quarta, todos os elementos necessários para você montar o seu cronograma. De acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua rotina, de acordo com os seus objetivos. Tá? Então, nas aulas de segunda, terça e quarta, nós falamos sobre isso. Hoje eu queria trabalhar um pouco sobre... o tema dessa aula de hoje está aí em cima para vocês, é como equilibrar trabalho, estudos e a vida pessoal sem perder a motivação. Certo? É um tema até já pedido por alguns alunos em aula, então por mensagens também, então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre motivação, trabalho, estudos, vida pessoal, hoje e amanhã. Tá? Então na aula 4 e na aula 5, para quem está assistindo aí na plataforma do Além do Diploma, para quem está assistindo no YouTube ou no Instagram. Primeiro ponto, tá? Os avisos. Gente, dos dias 28 a 31, nós vamos realizar um evento virtual, totalmente gratuito, chamado Foco Total. E a gente vai falar sobre foco, procrastinação, gestão do tempo, dentre outras inúmeras situações e temas, temas correlatos a isso, sobre produtividade. E eu gostaria de convidá-los a participar desse evento. Anderson, como é que eu posso participar do evento? É só você ir no link da bio e fazer a sua inscrição no evento, para receber o link para participar, ok? Então lá no link da bio, você vai lá, faz a inscrição e você já vai para o nosso grupo de WhatsApp para receber os avisos e receber os links por e-mail para participar, tudo bem? Então faz lá a sua inscrição. O pessoal que está assistindo já gravado dentro da plataforma já tem acesso ao evento. Tá aí gravado para vocês e provavelmente o pessoal que está no Instagram, no YouTube em algum momento não vai estar mais, esse evento não vai estar mais disponível. Então vamos lá, como equilibrar trabalho, estudos e a vida pessoal sem perder a motivação, tá? Que é até um pouco complexo, mas vamos falar sobre isso, tá? Primeiramente, gente, a gente precisa trazer, no primeiro ponto a gente precisa trazer algumas situações diferentes aqui, algumas situações que se aplicam à vida de uns e não se aplicam à vida de outros. Mas um ponto central que todos nós precisamos é criar uma rotina. Então, se você uma rotina de estudos. Então, se você tem um objetivo de ser aprovado em um concurso público, você precisa ter uma rotina de estudos. Uma rotina de estudos que vai ter um prazo maior ali, onde você vai ter que manter uma constância por um prazo um pouco maior. Anderson, mas o meu objetivo é me capacitar, me treinar para a minha atividade profissional, ou para que eu possa desenvolver dentro da minha atividade profissional uma habilidade que vá me diferenciar. E ontem para quem não assistiu, eu acredito que só amanhã vai estar no YouTube, mas está aqui no Instagram. Lá no YouTube você assiste até com a qualidade melhor. Mais uma live que eu fiz com um grande amigo chamado Yuri Osterno Prado, advogado. E um dos temas que nós falamos foi até sobre isso.
E como nosso público aqui nós temos muitos advogados, um dos pontos que eu citei foi justamente esse. Às vezes o pessoal diz assim, mas eu sou advogado, eu tenho que ficar só estudando direito para a minha capacitação profissional e desenvolvimento de habilidades. Não, gente. Você tem que abrir a sua mente. Não é só isso. Tá? Hoje, um advogado ele precisa estudar sobre liderança, sobre vendas, sobre marketing digital, posicionamento, gestão de pessoas, as próprias habilidades empreendedoras, a comunicação, a oratória, a persuasão. Olha a quantidade de temas que um advogado precisa hoje desenvolver para se destacar, que estão fora totalmente do direito. Tá? Estão fora do direito. Fora o seu conhecimento jurídico, você pode desenvolver essas habilidades, ok? Então, para quem quer desenvolver essas habilidades, você precisa criar uma rotina de estudo e um tempo em que você vai atingir aí uma performance em cada uma dessas habilidades. Geralmente, quem está estudando para se desenvolver profissionalmente tem um tempo menor. Aí eu comparo. Quem está estudando para um concurso, o prazo é maior, exige uma constância. Para quem está estudando para se desenvolver, o tempo é menor. É menor por quê? Porque geralmente são situações em que você precisa, por exemplo, eu preciso fazer uma apresentação. Ou eu vou ensinar e eu vou participar de um júri e eu sou travado, tenho medo de falar em público. Então, geralmente, quando você vai se preparar para uma determinada atividade dessa, você tem um prazo menor. E aí você precisa intensificar ali aquele tempo de estudo. Anderson, eu preciso melhorar a captação de clientes do meu escritório. Você vai estudar sobre venda, sobre persuasão, sobre captação, dentre outras situações. Você não vai ter 3 anos para fazer isso. Geralmente você vai colocar intensidade em adquirir conhecimento e à medida que adquire conhecimento já se aplica na prática, no dia a dia, fazendo testes, errando, acertando, vai buscar mais conhecimento, aplica, erra, acerta, conversa com um, conversa com o outro e vai aprendendo, vai encaixando ali no dia a dia. O estudo não para, ele é contínuo. Agora quem está estudando para um concurso não tem como hoje eu comecei e amanhã eu estou aplicando na prática. Eu posso resolver questão, mas eu estou começando hoje, amanhã as questões que eu vou resolver, às vezes eu não estou nem preparado para resolver uma questão. Não é aquela questão que vai dizer que eu vou passar no concurso no mês seguinte. Então são duas situações bem diferentes. Então vamos trazer aqui um mapinha de algumas situações onde eu posso esclarecer para vocês. Mas o primeiro ponto, tá? Você precisa criar uma rotina. Essa rotina de estudos, ela vai ser de acordo com a sua vida pessoal. Você vai encaixar de acordo com o seu horário, com a sua programação, com o seu tempo de trabalho, com quanto tempo você tem de estudo. Se você está estudando ainda, faz faculdade, se você é pai, se você é mãe, se você tem filho, enfim. Vamos trazer aqui algumas situações que são as mais comuns dentro do público que a gente conversa, tá? Então, uma primeira situação. Anderson, eu estudo para concurso. O meu tempo de estudo é integral, tá? O meu tempo de estudo é integral. Anderson, e outros colegas que eu conheço, quando eu comecei a estudar para concurso lá no ano de 2007, meu tempo era integral. O que é o tempo integral? Eu não trabalhava, eu tinha tempo para estudar. Então colocava todo o meu tempo dedicado ao estudo. Antes, como é que eu aguentava passar o dia estudando? Não, pela manhã eu iniciei, tudo foi fruto de um processo. Eu iniciei primeiro fazendo cursinho para aprender ali matérias, coisas que eu nem lembrava ou nem tinha visto na faculdade. E depois do cursinho eu fazia o cursinho pela manhã e na parte da tarde eu ia revisar as matérias do cursinho, as matérias ministradas em sala de aula e estudar outros temas indicados pelos professores em sala de aula. Mas naquele início eu não aguentava estudar muito tempo, então eu estudava ali um dia 1h30, depois 2 e 3, e à medida que eu me inseri em um ambiente, era uma sala de estudo onde tinha outras pessoas que estavam naquele mesmo movimento, à medida que eu me inseri naquele ambiente eu fui me motivando, né? A gente está falando também sobre motivação,
eu fui me motivando, fui ganhando fôlego, né? Porque o estudo você vai treinando, é igual uma academia, você vai treinando, vai se fortalecendo, vai aumentando a sua capacidade de raciocínio à medida que lê mais, que estuda mais. Muitos temas de difícil compreensão começam a ficar de fácil compreensão, você começa a ler mais rápido, a absorver mais e a ligar mais e fazer conexões com temas diferentes, com temas que você estuda em outros dias. Então você começa a ligar as coisas e isso requer tempo, tá? Requer tempo e requer uma rotina. Então, se você tem um tempo integral de estudo, você pode aí equilibrar com aula, aí no caso eu vou estar do estudo para concurso, por exemplo, na área jurídica. Você equilibra com aula, você equilibra com a leitura da doutrina em pontos específicos que a aula não consegue te tirar aquela dúvida. Você equilibra com revisão dos seus cadernos, do que você anotou na aula, ou dos seus PDFs marcados de leitura. Você equilibra aí com uma leitura de jurisprudência e também com a resolução de questões. Então, o que não falta são atividades que você pode encaixar no seu dia quando você tem esse tempo integral para estudar. Tá? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas tem muita gente nessa situação e eu conheço ainda muita gente, conheci muita gente, eu iniciei dessa forma, depois foi que eu passei a conciliar com outras situações. Então vamos lá, essa primeira situação. Segunda situação, Anderson, eu preciso trabalhar, eu preciso conciliar trabalho e estudo, porque eu tenho que trabalhar para me manter. E aí nós temos aqui duas situações de trabalho. Anderson, eu tenho um trabalho mais flexível. Por exemplo, muitos colegas que eu conversei aqui já no Estudo Cash, o Dr. Guido, quarta-feira, o colega que ainda vou trazer aqui, o colega Evânio, dentre outros colegas, eles conseguiam conciliar uma advocacia com o estudo para concurso. Mas o estudo para concurso deles era a prioridade. Eles tinham uma certa flexibilidade no trabalho, eles escolhiam o quanto poderiam ganhar por mês, quais causas eles poderiam pegar ou não. Por quê? Porque para eles, naquele momento, a subsistência era o limite. Ou seja, eles colocaram na cabeça que só precisavam ganhar para subsistir, para conseguir estudar e se manter, porque o foco deles naquele momento era outro, completamente diferente. Não era desenvolver um trabalho no longo prazo na advocacia. Era sim ter a advocacia como uma atividade que garantisse um retorno financeiro e sua subsistência, enquanto eles se dedicavam mais tempo, com mais prioridade à atividade de estudar para concurso. E aí você tem uma certa flexibilidade aí. Você consegue, hoje eu tenho audiência 10 da manhã. Eu, por exemplo, tenho audiência 10 da manhã. Então, estou aqui fazendo live com vocês 1h10 porque eu tenho audiência 10 da manhã. Às vezes você está advogando, você tem audiência 10 da manhã. Qual o seu melhor horário de estudo? É pela manhã? Você acorda mais cedo, começa a estudar até o horário da audiência e dali dá sequência no seu trabalho. Mas eu só tenho audiência à tarde. Tem a manhã livre? Pega a manhã para estudar. Não, pela manhã eu tenho que estar no escritório. Então, já separa a sua tarde, ou no caso a sua noite, para você conseguir fazer esse estudo. Então aqui, gente, o que você não pode deixar de ter é a rotina. Não importa o horário que você vai encaixar de acordo aí com as suas atividades. E aí eu trago uma outra situação. Você tem um trabalho, mas esse trabalho ele é fixo. Você tem hora para entrar e você tem hora para sair. Também é fácil de se organizar. Também é diferente lá do trabalho que é mais flexível, que você encaixa horas de estudo em momentos diversos do seu dia, da sua semana, mas quando você tem aquele trabalho fixo, com hora para entrar e com hora para sair, o restante do dia, seja esse trabalho iniciando tarde, noite ou manhã, você vai ter que encaixar aí dentro da sua rotina o seu tempo de estudo, ok? Anderson, agora eu tenho trabalho, eu tenho família e eu tenho que estudar. E aí, cara, esse cara é um guerreiro. Esse cara é um guerreiro, mas eu também conheço muita gente que faz isso, que fez isso e que obteve os resultados que quis, conciliando aí o tempo de trabalho, de estudo e o tempo com a família. Porque às vezes você tem filho, tem que deixar na escola.
volta. Ah, eu fui deixar meu filho na escola às 7, volto para casa, eu só trabalho às 11, então tenho de 8 às 11. De 8 às 11 eu vou estudar. Cara, você precisa ser muito disciplinado. Você precisa ser muito disciplinado. Aqui o nível de dificuldade só aumenta. Então você tem um tempo de estudo integral, você tem um tempo ali que você não é integral o seu tempo, mas você concilia somente com o trabalho. Assim você não tem casa, família para administrar. E o nível fica um pouco mais hard quando você tem família, trabalho e tem que estudar. Só que tem um detalhe. Quando você tem mais tempo, você também costuma viajar um pouco, querer aprofundar demais em temas sem necessidade, porque você está com tanto tempo que você começa a tornar uma coisa mais objetiva, uma coisa mais complexa. Quando você não tem esse tempo todo, que você tem que, por exemplo, eu só tenho 2 horas para estudar. Cara, eu não posso perder essas 2 horas, aquelas minhas 2 horas ali são o meu tempo, isso é valioso para mim. Nós costumamos estudar naquelas 2 horas o que é mais importante, ser o mais objetivo possível, o mais assertivo possível dentro daquelas 2 horas. E por incrível que pareça, traz um resultado enorme. Se a gente, quem tem um tempo integral de estudo, estudasse no tempo integral de forma assertiva e objetiva, como o cara que estuda 2 horas faz, os resultados seriam outros. Eu sei, eu passei por isso aqui por experiência própria. Quando eu tinha um tempo integral de estudo, eu estudava horas por dia, lendo coisas que nem precisava, fazendo atividades que não tinha necessidade, estudando muitas vezes de forma errada. Ah, vou ler mais isso aqui porque eu tenho tempo. E quando eu passei a limitar meu tempo, quando o meu tempo começou a ficar mais escasso, chegou um momento que eu dei aula, chegou um momento que eu passei a trabalhar e eu tinha que conciliar, a qualidade do meu estudo ela subiu muito. Óbvio que eu também levei um tempo, eu passei um tempo só estudando e fiz uma base muito boa, tá? Fiz uma base muito boa. Para quando chegou esse momento que eu pude conciliar trabalho e estudo, o tempo que eu tinha para estudar, ele era um tempo em que eu aproveitava muito porque eu só tinha aquele tempo. Eu, por exemplo, trabalhava à tarde e tinha que estudar de manhã. Então eu acordava às 6 da manhã, tomava café, sentava para estudar porque de manhã era o meu melhor horário. Tem gente que de manhã tá lento. Tem gente que de manhã ainda tá precisa tomar ali uns 8 cafés para poder começar. Maico, bom dia. Começou a tomar uns 8 cafés para pensar e começar a ler alguma coisa. Né? Eu já tenho um ritmo diferente. Quem me conhece sabe. Né? Mas eu também conheço muita gente que gosta de estudar à noite. Né? Gosta de estudar à noite, gosta de virar à noite. Apesar de eu achar que isso não é nem um pouco saudável, você trocar o dia pela noite, e continuo defendendo isso. Né? O melhor horário, tá? O melhor horário, eu sei que... mas eu me dou melhor à tarde. Ok, à tarde você ainda está no nível de raciocínio, de produtividade muito bom. Tá? Mas um dos melhores horários para você absorver e ler e produzir é pela manhã. Isso é cientificamente comprovado. Tá? Mas encaixe de acordo com o seu tempo. Então nós trouxemos aqui 3 situações. Falamos primeiro de criação da rotina, a situação de quem tem tempo integral para estudar, de quem tem que dividir esse tempo com o trabalho, e quem tem que dividir esse tempo com o trabalho, família e o estudo. Ok? Anderson, eu sempre trago as 2 situações, tá? Se cansa de repetir isso todo dia aqui, as lives que nós estamos fazendo, eu repito. Anderson, eu não estou estudando para concurso, cara. Eu quero me desenvolver pessoal e profissionalmente. E aqui eu vou repetir o que eu falei, porque assim, da mesma forma que alguém que está estudando para concurso, mas não com a mesma intensidade e não com o mesmo prazo longo, você vai precisar criar uma rotina de estudo se você precisa desenvolver algo, tá? Desenvolver algo como? Se desenvolver profissionalmente. Eu por exemplo, Anderson, estou fazendo um trabalho aqui no digital, ok? Lá atrás, tá? Lá atrás eu iniciei um estudo no digital. Eu fui ler livros de marketing digital, eu fui fazer fui fazer cursos de marketing digital para eu poder pelo menos ter uma noção do que eu estava vendo.
Tá? Anderson, quer dizer que tudo que eu for fazer, eu tenho que sair lendo um monte de livro, um monte de curso? Não estou dizendo que você tem que fazer isso. É porque eu tenho essa cabeça de querer fazer isso. Às vezes eu faço até mais do que era para fazer, sem necessidade. Tá? Isso um lado meu que eu retrato para vocês. Eu me sinto mais confiante quando eu tento explorar por um tempo um tema. Mas você não precisa dessa complexidade toda, mas você precisa sentar para estudar tudo que você vai fazer. Ah, mas eu quero abrir uma empresa e eu não vou me sentar para estudar para ver como é que abre uma empresa. Cara, não, vamos ser inteligentes, tá? Eu sei que tem situações que você delega. Você vai lá e delega para um contador, para uma pessoa, para resolver aquele seu problema. Isso não é uma coisa que a gente tem que estudar para fazer. Mas, por exemplo, você vai trabalhar com marketing digital. Você não vai entender sobre posicionamento digital, como é que você tem que falar na frente de um celular ou de uma câmera. E aí eu desafio qualquer um aqui. Largue tudo aí, você acha que é fácil? Abre uma live aí e começa a falar. Abre um vídeo e começa a gravar, mas bota na tua cabeça assim, esse vídeo eu vou postar. Veja quantas vezes você vai fazer isso. Então, você vai treinar, Anderson, mas isso não precisa de estudo. Precisa, porque quando você começa a estudar e você começa a aprender técnicas para fazer isso. E aí você está aqui, você vai estudar o marketing digital, aí você começa a entender não apenas sobre posicionamento, você começa a entender sobre tráfego pago, você começa a entender sobre os algoritmos, como é que o YouTube entrega, o Instagram entrega, como é que outras plataformas e redes sociais entregam conteúdo. Ah, como é que eu posso me posicionar no story? Para que serve o story? Né? Qual tipo de postagem eu, como advogado, vou colocar lá no meu feed? Tá? Ah, Anderson, eu posso contratar uma agência e delegar ela para fazer isso. Ok, amigo, você pode fazer isso. Mas você não vai discutir estratégias com a sua agência? Eu já passei por esse processo. Quando você está, ou você fica à mercê do serviço de um terceiro, tá? Você fica à mercê e tudo que ele chegar e te empurrar, você vai aceitar. Ou você passa a entender pelo menos um pouco sobre aquele tema para discutir e ver se a estratégia que ele está trazendo se encaixa no teu perfil. Pode ser que o que ele esteja trazendo não se encaixe nem no seu perfil, na forma como você se posiciona, na forma como você fala. Se é um cara mais sério e a agência está trazendo lá, querendo te apresentar que tu tem que ter um posicionamento completamente diferente de quem você é, e aí você perde a sua autenticidade. A agência está lá investindo, eu não estou criticando a agência, pelo contrário, sou fã das agências, tá? Mas eu gosto de entender para poder ter conteúdo para debater e dizer o que é que eu quero. A agência está lá investindo em tráfego pago, você não sabe nem para onde é que seu dinheiro está indo, você não sabe que tipo de campanha está sendo criada, você não sabe gravar uma live. Então, assim, você que quer se desenvolver em qualquer habilidade, aí eu já citei aqui inúmeras habilidades que hoje todo e qualquer profissional ele precisa aprender, ele precisa ter inteligência emocional, porque ele precisa aprender a lidar com gente no dia a dia. Isso faz um grande diferencial, tá? Faz um grande diferencial. Ele precisa aprender sobre liderança, se ele trabalha em equipe, gestão de pessoas, se ele está numa empresa ou mesmo no serviço público. Hoje o serviço público está investindo muito nisso. E aí se você vende, eu acredito que praticamente, com exceção do funcionário público, a não ser que ele tenha um curso, todo mundo está vendendo. Então você vai aprender sobre venda ou vai ficar fazendo, sendo amador para o resto da vida. Então, para você aprender, você tem que sentar, você tem que ter uma rotina, você tem que estudar. Um estudo mais objetivo, não vai ser um estudo de anos como um estudo para concurso, mas vai ser um estudo mais objetivo e geralmente não, e sempre é um estudo num curto prazo, num prazo maior. Mas é um estudo onde você coloca muita intensidade. Você coloca muita intensidade nesse estudo para que esse resultado venha de uma forma mais rápido, porque você precisa dele mais rápido. Porque você precisa aplicar no dia a dia. Você é contratado por uma empresa para ser vendedor.
e você precisa trazer os resultados, porque se você não trouxer os resultados, você fica colocado para fora. E para entregar aqueles resultados, muitas vezes você vê que buscar fora a capacitação necessária, um treinamento necessário, conhecimento necessário para já ir aplicando no dia a dia. Então você vai aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Então, à medida que você vai aprendendo e aplicando, você já vai ali tendo retornos ou não do que você tem treinado ali. Então, você não vai começar a aprender uma técnica de venda, amanhã tá aplicar e já vai dar certo. Não, você vai desenvolver ali a sua forma de comunicar, a sua forma de apresentar um produto, como o Pedro Henrique falou, e muitas vezes a forma de abordar alguém que entra ali, por exemplo, numa empresa procurando um produto. Então, de toda forma, eu acredito e eu defendo isso, que o estudo ele é contínuo, necessário para toda e qualquer situação, seja o desenvolvimento profissional, seja você que esteja buscando aí uma aprovação aí em concurso público, ok? Então, um outro ponto, algumas dicas para vocês, tá? Você vai criar rotina. Uma das coisas, gente, você precisa ter um ambiente, tá? Você precisa ter um ambiente de estudo. Lá na frente, nós vamos ter uma aula dentro do Além do Diploma que eu vou falar sobre a criação desse ambiente de estudo e os elementos necessários para ter nesse ambiente de estudo, tá? Mas é assim, a aplicação do minimalismo. Você não precisa de muita informação no ambiente não, porque aquela quantidade de informação, ela tira teu foco, afasta tua concentração, faz te atrapalhar. Mas é importante que você tenha um ambiente de estudo. Eu não estou dizendo para você criar uma biblioteca em casa, ter um gasto enorme para ficar de enfeite, não. Você precisa começar a criar aquele ambiente para que ele se torne um ambiente saudável e que esteja dentro da sua rotina. Anda-se em casa, não dá. Eu tenho família, tenho filho e tal. Ok, sai de casa. Se você é um cara que tem um tempo que pode sair de casa, vai lá numa biblioteca, vai das faculdades, procura uma sala de estudo. Eu não sei qual é a sua realidade, onde é que você mora, mas em muitos locais tem sala de estudo, mas você precisa ter um ambiente. Ou então, reserva lá um momento na sua casa, um quarto separado, de preferência que não seja o quarto que você dorme, um cômodo separado, se você tiver essa possibilidade, ou na sala, no momento que não tiver ninguém em casa, e avisa para a família, ó, esse aqui é o meu momento de estudo, né? Eu preciso me dedicar, isso aqui é um planejamento familiar também, esse estudo vai trazer um retorno para todo mundo, e é importante que você tenha aquele ambiente ali, que não tenha tantas distrações, tá? Em um outro momento, aqui é só uma dica, nós vamos falar um pouco mais sobre como criar esse ambiente. Uma segunda dica, comunique às pessoas que você vai estar estudando naquele momento. De repente você entra no seu trabalho só à tarde, mas a turma já começa a mandar mensagem pela manhã. Informa, ou deixa no modo avião, ou manda mensagem, já informa para aquele grupo que naquele horário você está ocupado. E se precisar mentir, dizer que não está estudando, que está fazendo outra coisa, minta. Tá? Antes está me incentivando a mentir, não, é porque tem algumas situações que a gente precisa se blindar. Tá? Então, tem gente que não vai levar a sério e não está nem aí se você está estudando ou não. Para ela, para algumas pessoas, esse estudo não tem importância, mas para você tem. E se ele tem tanta importância e você quer preservar aquele momento, não importa o que você vai dizer, ó, de 8 às 10, 8 às 11 eu estou ocupado, não atendo telefone, assim, a não ser que seja uma grande emergência. Aí você me manda um e-mail. E aí de 5 minutos lá, 5 minutos não, a cada meia hora você pode dar uma olhada no e-mail se você aplicar a técnica Pomodoro que a gente falou ontem. Então, comunica família, comunica filho, comunica mulher, comunica... Se você tem isso, né? Comunica no seu trabalho. Se não tem ninguém para comunicar, ótimo, você fica lá estudando. Mas se você tiver situações de pessoas que podem te interromper nesse momento, já começa a comunicar, porque com o tempo você não vai precisar fazer mais isso. Tá? Isso é no início, porque depois as pessoas passam a reconhecer que aquele momento você está ocupado e não vão mais te interromper. Terceira dica, principalmente para quem está estudando para concurso. Estabeleça algumas pequenas metas e quando você atingir essas metas,
comemore. Não precisa ser uma comemoração exagerada, não. É tipo, eu vou terminar aqui, e aí você pode começar com metas bem pequenas mesmo. Cara, eu vou estudar 1 hora todo dia essa semana. Ao final daquela semana você diz, porra, que massa, eu vou dar uma saidinha aqui, vou jantar, vou comemorar, porque eu consegui. Na outra semana eu vou aumentar aqui 2 horas para 2 horas. E aí você vai em pequenas metas, você vai galgando, vai aumentando aí. Por quê? Porque esse processo de cumprir pequenas metas, para quem está estudando para concurso, ele é muito importante, porque você vai ter que se manter nessa situação durante um bom período, durante um longo tempo. E para se manter constante nesse longo tempo, você precisa de alguns pequenos incentivos, algumas pequenas motivações, conclusões de tarefas que vão te ajudar, tá? Que vão te ajudar nesse momento são como se fossem pequenas vitórias que vão te dar um momento para você respirar e pensar, pô, eu consegui aqui cumprir. E aí você vai aumentando o tempo, olha, eu preciso concluir toda a matéria do edital. Lá na frente, um tempo depois, você vai ter concluído um edital. Quando eu digo um edital, é estudar todos os pontos do edital. Constitucional, administrativo, penal, processo. Cara, comemore, porque isso você já está no ápice, você já está assim em um momento que você evoluiu bastante no seu estudo quando você concluiu os pontos de um edital. E aí só lembre de uma coisa, você vai ter que concluir, vai revisar esses pontos inúmeras vezes até ser aprovado. Mas estabeleça essas pequenas metas e ao atingi-las, comemore. Faça uma atividade física. E aqui não trago aqui como, não é nem, não estou falando como educador físico, porque eu não sou, tá? Mas a atividade física, eu até conversei isso com o Yuri ontem no episódio do Estudo Cash, cara, é importante demais. Eu, durante muito tempo, não conseguia ter tanta produtividade lá no meu início dos estudos para concurso, porque eu não conseguia abrir mão do tempo de estudo para fazer uma atividade física. Mas não é abrir mão do tempo de estudo, é ganhar tempo de produtividade e sobrevivência nesse período. Tá? Porque quando você faz essa atividade, você libera um pouco ali de serotonina, de dopamina, e aquilo vai te dando mais energia e melhora a tua ansiedade, melhora a tua concentração, teu foco, tua produtividade. Então aquela hora que tu não quer abrir mão, porque tu acha que tem que estudar, se tu colocar uma atividade física, é uma hora que tu vai ganhar mais de qualidade no estudo e vai te trazer mais absorção, vai te trazer mais capacidade de compreensão e de aprendizado. Então é importante que você faça aí, qualquer que seja, uma atividade física, não precisa ser bodybuilding e virar um atleta não, até porque vai ficar difícil você conciliar aí, principalmente se você estuda para concurso, é ser atleta e estudar para concurso, é uma coisa que não combina muito. Mas se você já é um profissional que tem uma rotina de estudos, de trabalho e ainda assim consegue conciliar com a atividade mais intensa, ok. Aí fica dentro da rotina de cada um, ok? Alimentação, preciso dizer, né, cara, você não vai comer uma feijoada para estudar depois. Não dá certo. Você tem que se alimentar ali, regular, no mínimo com uma certa leveza. Tudo isso eu estou trazendo aqui, eu também errei muito nesse processo, mas eu só comecei a dar certo quando eu comecei a corrigir esses pontos. Então, você no outro dia vai acordar cedo para estudar, não adianta você se empanturrar no dia anterior. Você vai estudar depois do almoço, não adianta você se empanturrar na hora do almoço. Então, isso é algo básico. Sono. Cara, sono... Tem gente que chega para mim e diz assim, cara, eu durmo 4 horas por dia. Eu durmo 4 horas por dia porque eu tenho que acordar 5 para estudar, eu tenho que estudar até tal hora e eu não me permito dormir mais do que isso. Eu discordo, tá? Discordo e eu não sou alguém que tem um sono muito bom. Acordo muito cedo, mas também durmo muito cedo. Eu já tive muito problema com sono. Mas o sono também é algo que quando você dorme bem, ele interfere assim tanto no teu dia como na qualidade do teu estudo de uma forma impressionante, na tua cognição,
na tua capacidade de compreensão, de raciocínio, de concentração. Então, assim, é necessário. Anderson, quanto tempo eu devo dormir? Cara, dorme, descansa o tempo que você precisar. Descansa o tempo que você precisar, mas eu tô com 20 e poucos, 23 anos, 24, 25, tô com 30, mas eu preciso dormir 15 horas por dia. Aí também você está extrapolando, né, meu irmão? Porque não dá. Aí você passar o dia dormindo, mas vamos ter inteligência e estabelecer ali também um período. Você pode tirar um tempo maior no final de semana, dormir um pouco mais, mas assim, não vá se privar com 3, 4 horas de sono por dia achando que você vai passar mais tempo trabalhando ou estudando e aquilo vai te trazer mais resultados. Não vai, tá? O Michael está perguntando, professor, o estudo pós-edital para concurso de médio porte, tipo escrivão de polícia, você acha que consegue aprovação? Michael, isso é muito relativo, tá? Eu conheço pessoas que já conseguiram sim aprovação no estudo pós-edital, ali com 60, 90 dias, às vezes, de estudo. Mas veja bem, o que é que vai interferir nisso? É a base que você tem por trás. Cara, se você vai começar um estudo do zero, você que nunca estudou matéria nenhuma daquele edital, e você vai começar do zero, a probabilidade de você passar ela é muito baixa. Ela é baixa. Ah, existem casos? Existem casos para tudo. Porque eu não tenho como entrar na cabeça de alguém e dizer qual é a capacidade de raciocínio que ele tem. Por vezes ele é alguém que nunca estudou aquela matéria, mas ele é alguém que estuda. Ele é alguém que já tem uma compreensão. Às vezes o cara é professor, o cara já está acostumado a raciocinar, o cara já está acostumado a ler, a dar aula. O cara está num trabalho que exige que ele tenha uma capacidade de cognição diária. Então ele não vai ter a mesma dificuldade de aprender que alguém que não tem esse hábito, que não estuda, que nunca estudou, que não lê. Né? Então tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então se você está iniciando o estudo pós-edital, qual a base que você tem? Né? Às vezes você já é do direito, conhece ali o curso, por exemplo, escrivão de polícia civil, tem muito direito, tem português, talvez informática, se eu não me engano, e direito. Você já conhece o direito, então você vai conseguir revisar bastante aquele tema, você já tem uma base. Agora, se a sua base é zero, aí vai ficar mais difícil, viu, Mike? Então eu acho que depende muito disso, tá? Depende muito da capacidade, da base que você tem e da capacidade que você tem de cognição, de raciocínio, de acordo com o que você já faz, de acordo com o que você já vem construindo. Você é alguém que não estuda direito, mas é alguém que estuda, é alguém que ensina. Então a sua capacidade de aprendizado ela vai ser maior. O Pedro Henrique está dizendo aqui, conhecer o ciclo circadiano fará entender a orientação feita pelo professor antes. Então, gente, fica a dica. A gente já até conversou sobre isso, Pedro Henrique, sobre o ciclo circadiano. Também já parei para estudar sobre isso. Ainda estou tentando aprender um pouco mais, mas fica a dica aí para o pessoal para fazer uma leitura, procurar vídeos que falem sobre o tema. Pedro, se você tiver algum vídeo que fale sobre o tema, também indique para a gente aqui, porque eu já peço aos alunos para acessarem lá o canal no YouTube para olhar o vídeo, ok? Maicon, entendido? Beleza, só mandar aqui. Gente, pessoas, tá? Outra dica, a gente falou de alimentação, sono, apoio familiar. Eu conversei inclusive com um colega, Muriel, lá acho que foi um dos primeiros episódios que nós fizemos aqui do Estudo Cash, que ocorre às quartas-feiras, 8 horas da noite. E o Muriel é um cara que ele conciliava trabalho, família e estudo, certo? E naquele momento, o estudo era a prioridade dele. E o que é que ele tinha? O que é que ele pediu para a esposa dele naquela época? Um apoio familiar. Ela ajudava ele em resoluções em atividades do dia a dia, como pagar uma conta, como resolver coisas da casa, porque a realidade dele era aquela, naquele momento. Às vezes a sua realidade é muito mais tranquila, às vezes você tem um pai e a mãe que você conversa e diz, olha, eu preciso desse tempo, eu preciso desse apoio. Às vezes você só tem uma namorada, né? Você consegue flexibilizar mais
dizer, olha, a gente não vai poder sair nesse dia, nesse final de semana, porque eu preciso estudar. Coloque, se você tem pessoas ao seu redor que participam desse mundo, onde você está buscando esse desenvolvimento pessoal e profissional, e se essas pessoas estiverem dentro do teu planejamento, você precisa compartilhar com elas e pedir que elas te ajudem. No caso do Muriel, ele até citava aqui que a esposa dele blindava ele de problemas para que ele pudesse estudar, porque naquele momento o estudo para ele era a prioridade e depois trouxe os resultados porque era algo que era para o bem de toda a família. Então, se você convive com pessoas que possam te dar esse apoio, te blindar de certas coisas, isso é muito importante, tá? A gente falou de ambiente, pessoas, apoio familiar. Um outro ponto, e aqui o Pedro Henrique está nos assistindo também, ele vai concordar comigo, eu tenho certeza. Se você não está bem, meu amigo, se você não está... você está com um sentimento que você nem mesmo consegue identificar, tá ansioso, está angustiado, não está se sentindo, tá achando que aquela motivação está falhando, que a disciplina está falhando, que há algo aí biológico no seu corpo, ou mesmo algo que está mexendo com o seu psicológico, com as suas emoções, procure ajuda, tá? Procure ajuda, faça uma terapia, faça a psicanálise, mas procure ajuda. Não deixe de procurar, porque por vezes nós enfrentamos desafios e que nós não temos maturidade naquele momento para entender o que está acontecendo. E buscar essa ajuda profissional pode trazer um esclarecimento. Tá? Eu fiz terapia na minha época de estudo para concurso, eu faço, continuo fazendo, faço hoje. O Yuri estava aqui ontem também, relatou que fez também. Então conheço muita gente que faz e tem gente já especializada nisso, nesse campo, que trabalha com gente que está se preparando não apenas para concurso, mas que está em meio a um desenvolvimento profissional de muitos desafios, muitos obstáculos e muitas dificuldades. E aí, se você achar que o negócio está pesado mesmo, que nem a terapia está resolvendo, aí vá no médico e aí ele vai te orientar que você pode conciliar aí os dois, ok? Gente, partindo já para o final, né? Nós falamos aí rotina, metas, várias dicas aqui para vocês. Um dos pontos que eu gostaria de, só para a gente encerrar, é algo que assim, é uma questão de a gente ter noção mesmo, tá? Ajuste aí as suas expectativas. Anderson, o que é que você está querendo dizer com isso? Cara, você está começando a se preparar, por exemplo, para um concurso público. Eu, em 2007, me formei, fiz a prova da UAB, e eu vinha com uma certa base da faculdade, passei alguns meses estudando para a prova da UAB, passei na prova da UAB. Comecei a fazer cursinho por volta de julho de 2007. Eu nunca tinha feito concurso. Meu primeiro concurso, gente, ó, o Pedro Henrique colocou o link aqui. Quem quiser acessa, tá? Para entender um pouco mais. E o Pedro, essa live vai ficar aqui no Instagram, vai para o YouTube também. Já fica o link aqui para quem quiser acessar sobre ciclo circadiano, ok? Obrigado, Pedro. Outro ponto, sim, aí no ajuste de expectativas. Eu fui fazer a prova, meu primeiro concurso foi um concurso para defensor público, em janeiro de 2008. Inclusive, vários defensores públicos hoje são desses amigos meus, são desse concurso. Alguns eu vou até trazer aqui no EstudoCast da quarta-feira. E quando eu fui fazer essa prova, eu não tinha noção ainda. Então, eu achava que aquele meu estudo da UAB e a intensidade que eu coloquei na UAB, que foi mínima em relação ao concurso, ia resolver. E eu sei que eu fui para essa prova, passei ali uns 2, 3 meses só revisando, não cheguei a revisar nem um terço do edital do concurso de defensoria. E eu cheguei lá em janeiro de 2008, tomei um pau do tamanho do mundo, era uma prova que era certo e errado. Uma errada anulava uma certa. Eu acho que eu fiquei devendo, na época era CESP, né? CESP, UNB, a Sebrasp. Acho que eu fiquei devendo questão para a CESP, porque foi a primeira prova e eu não tinha consciência. E eu saí assim super chateado, porque eu não tinha noção. Eu criei uma expectativa achando que o que eu tinha era o suficiente para passar. Então a gente precisa, por vezes, ter uma certa noção de que
para obter determinados resultados, a gente precisa de tempo, dedicação e conteúdo, tá? Então não acho que você vai começar hoje e amanhã você já vai ter esses resultados. Você pode ter micro resultados, tá? Micro resultados, mas lembra que a gente falou de meta lá no começo da semana. No longo prazo, o resultado final, ele é muito maior, ele é muito mais complexo. Então, assim, é importante que você tenha essa consciência de que é necessário e não alimente expectativas totalmente inexistentes. Tipo, cara, eu vou começar a estudar hoje para magistratura, para o Ministério Público, eu fiz uma péssima faculdade, eu tenho uma base terrível, mas eu quero daqui a 3 meses passar. Cara, você está viajando. Assim, com toda sinceridade, por mais que for um crânio, eu acho muito difícil isso acontecer. E se acontecer com alguém próximo a vocês, me tragam um exemplo que eu quero escutar essa pessoa para saber o que ela fez. Ah, eu quero me tornar eu quero estudar sobre marketing, eu vou abrir uma agência amanhã para ensinar as pessoas. Eu vou lançar um curso para ensinar as pessoas. Vou começar a estudar hoje. Não é assim. Você não vai adquirir bagagem para ensinar as pessoas, porque em um momento alguém vai te fazer uma pergunta que tu não está preparado para responder, vai te colocar numa situação constrangedora, porque você não tem bagagem não apenas de conhecimento, mas de vivência e de experiência. Então, assim, tenha conhecimento de onde você está pisando e até onde você quer chegar e alinhe as expectativas com o nível que você já está. Isso não quer dizer que você não queira mais, você vai querer mais, mas você precisa alinhar essas expectativas para você também não viajar e ficar sempre se frustrando a todo resultado negativo que você tiver. Tá? É isso mesmo, Pedro, é ter um pouco de paciência consigo, um pouco de autoconhecimento e ter noção, mesmo noção, de que qualquer resultado você precisa de tempo, dedicação, esforço e disciplina. Né? Então, eu acredito que essa é a mensagem de hoje, gente. Nós estamos encerrando aqui a nossa 4ª aula da semana, ok? Amanhã nós vamos para a nossa 5ª aula para encerrar a semana. Todas as aulas estão gravadas aqui no Instagram. Quem não assistiu, começa lá da primeira. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, a de hoje é a 4ª aula, que nós falamos aqui sobre como você equilibrar trabalho, estudo, vida pessoal, sem perder a motivação. E amanhã nós vamos encerrar a nossa semana dando continuidade aqui, ainda falando sobre motivação e outros temas correlatos, para a gente finalizar a semana. Na semana seguinte, nós vamos ter mais uma semana de live aí com vocês. Então, meu muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos e até amanhã. Pessoal que está nos assistindo na plataforma Além do Diploma, já passa direto da 4ª para a 5ª aula, porque lá você já assiste gravado e já é uma aula em continuidade à próxima. Valeu, abraço, até mais, gente.